Vamos lá. Os dois últimos autores que faltavam vão dar hoje, e na quinta a gente revê todos eles. Deixa eu começar aqui. Vamos lá. Licença, Thaís. Pode Rapidinho. falar. Todos os autores estão no seu YouTube ou não? Não. No meu YouTube, se eu não me engano, tá a partir acho que da 11ª aula, então acho que a gente viu 22 autores antes. Não, 22. É porque 10 autores, mais ou menos isso, uns 20 autores antes. O que aconteceu? Eu não sabia como gravar, lembra? E aí eu fiz o plano do Google Meet para pagar por mês, e bem depois, que tudo foi acontecendo aos pouquinhos. E como a gente estava revendo os autores do último concurso, só começou a sair no YouTube quando eu falei do edital, pelo que eu vi lá. Ah, tá bom, obrigada. E pior que como eu não coloquei para gravar, não fica gravada no Meet. No Meet você tem que colocar para gravar, e aí não dá nem para me lançar essa aula hoje no YouTube. Ele só vai para o YouTube a partir de amanhã. Não sei porquê, gente. O Meet é assim, já tentei lançar no mesmo dia para não postergar para o outro, que às vezes amanhã mesmo de manhã eu não consigo postar. Só vou conseguir postar de noite. Mas não dá, infelizmente. Mas a gente pode bolar alguma coisa para o concurso de. Eu falo assim, ainda não consegui dar aula, mas eu posso ver alguma coisa para vocês também. A gente vai vendo, vai estudando, tá bom? Vamos lá. Ó, essa Ilma Passos Alencastro Veiga é um artigo também que ela escreveu. Eu acho que eu postei no grupo artigo, não sei, mas eu cheguei a baixar. Mas mesmo que eu não postei, gente, é só vocês jogarem essa partezinha, o nome dela, com a revista Os Retratos da Escola Brasil no Google, que já tá lá. É bem facinho, já aparece para vocês baixarem, sabe? E ela vai falar da importância do projeto político-pedagógico e a gestão democrática. E aí a primeira coisa que vocês têm que saber, o que é o projeto político-pedagógico? Quem sabe? Alguém já leu na escola que está dando aula? Ou É a na identidade da escola. Sim, você já chegou a É ler na sua onde tem escola? tudo da escola. Tudo da escola. Fala de tudo da escola, das carteiras, das salas, do ambiente. É a identidade da escola, né? Sim, lá no Manuel Bonfim, eu cheguei a participar da construção do PPP de lá, porque ele é renovado, né? Ele não é algo estático, que você faz e nunca mais vai mexer. Ele vai sendo renovado com o tempo. E aí foi bem legal que os pais, na época, acho que 3 pais da minha sala foram e colocaram a opinião deles, mesmo não tendo tanto conhecimento pedagógico, sabe? Mas dentro da visão deles, eles também contribuíram com o PPP. E é isso que a Poli falou. Ele é a identidade da escola. Então, ele tem tudo sobre a escola, desde o que a escola quer, quais são os objetivos. Ele é um projeto que, na verdade, é um documento, desculpa, que todos deveriam ler. E ela vai falar da importância deste documento na gestão democrática, ou seja, é o que eu falei do Manuel Bonfim. Ele foi construído democraticamente, com a opinião dos professores, porque nós também tivemos que dar a nossa opinião em diversas perguntas, mas a comunidade. E aí, quando você tem a comunidade inserida na escola, lembra que eu falo sempre que se eu soubesse disso antes, talvez eu teria tomado decisões diferentes, sabe? Porque quando você tem conhecimento a respeito dos seus direitos, você consegue solicitá-los, ao invés de só ficar falando mal.
E quando a comunidade ela está inserida, ela sabe dos direitos dela, ela consegue fazer com que a escola seja melhor, ela consegue contribuir. Tanto é que tem diretores da rede que, na época que eu fazia o cursinho da Lídia, eu não sei se eu já comentei, uma das professoras era diretora de uma escola. E ela falava sobre isso, sobre trazer a comunidade para dentro da escola. E ela falou que ela não tinha verba, na época, para pintar a escola. E ela só tinha verba para comprar a tinta. E ela trouxe todos os pais para pintarem a escola. Isso contribuía para que a escola ficasse bonita, porque a gente sabe que a beleza também faz parte da aprendizagem. E aí e essa importância da gestão democrática, a Veiga fala bastante nisso, e aí ela coloca ali, né, ó, seja construído de forma participativa, envolvendo toda a comunidade escolar, incluindo professores, alunos, pais e funcionários, como aconteceu comigo, Manuel Bonfim. Além disso, eles enfatizam a importância da gestão democrática como um meio de promover a participação de todos os atores envolvidos na tomada de decisão e na definição de políticas educacionais. E aí eu vou falar da experiência que eu tive lá. Também, a diretora na época era a Soraya, ela conseguiu envolver todos nós eu cheguei a participar de uma das reuniões do conselho, para que todos os envolvidos soubessem o que estava acontecendo na escola, quais as decisões eram tomadas, o que, que a gente achava melhor, nós professores, quanto a algumas decisões para dar gestão, a respeito da escola. E a cozinha também participava, as meninas da limpeza também participavam. Isso é gestão democrática, todos participarem juntos. E ela fala sobre isso. É importante vocês lerem o artigo, porque aqui a gente faz um resumo sobre o que o artigo fala, mas lá tem algumas ideias que, se eu não me engano, eu coloquei aqui na próxima página. Ó, foi isso mesmo, eu tirei do artigo dela. Aqui são as palavras-chave, ó. Gestão democrática, educação de qualidade, participação comunitária, tomada de decisões, porque faz parte as decisões, né, na gestão, comunidade escolar, qualidade da educação, participação democrática, escola inclusiva. Ela fala muito da inclusão, de uma forma que eu não coloquei no resumo, mas eu falei, eu vou colocar na palavra-chave para vocês terem uma ideia melhor, mas ela fala sobre inclusão, deixando claro que inclusão não é só as pessoas e alunos que possuem algum tipo de deficiência, e sim todos os tipos de alunos, todas as diferenças, né? Políticas educacionais, ó. Eu coloquei porque tem muitas pessoas que não têm uma ideia com palavras mais, com vocabulário pedagógico, que seria o PPP, ó. O projeto pedagógico, ao se constituir em processo participativo de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo relações horizontais no interior da escola. E isso a gente só consegue com uma gestão democrática, ou seja, com uma gestão que permite que todas as pessoas dão a sua opinião, que todas as pessoas colaborem. Porque quando a gestão ela é autoritária, essas relações competitivas não conseguem, a gente não consegue romper isso. Espera só um minuto, gente. A pessoa não comeu maçã hoje, dá nisso. Maçã auxilia demais a garganta, gente. E aí, eu fui procurar o que no QSN tinha sobre o PPP e sobre a gestão democrática.
E aí eu tinha achado isso e a gente já tinha lido sobre isso lá no introdutório. Mas eu falei, eu vou colocar de novo, porque tá dentro do nosso currículo como deve ser construído também, ó. Eu respiro e a minha garganta começa a tossir. Ó, cada unidade escolar no exercício de sua autonomia pedagógica, assegurada pela legislação vigente, norteada pelo QSN e pelo projeto político-pedagógico, deve considerar na construção de seu currículo a cultura local, as relações entre os sujeitos e as diversidades, as regionalidades e as diferencialidades dos educandos e da comunidade escolar, entre outros aspectos. Ou seja, esse projeto também, político-pedagógico, quando ele é construído, eu vi esse documento de como ele deve ser construído nos documentos da rede, mas isso não ia ser pedido para vocês. Eu falei, nem vou colocar para não confundir mais a cabeça. Eu falei assim, vamos pensar, e coloquei aqui isso porque é dentro da construção do currículo, mas como também dentro da construção deste documento, tudo isso deve ser considerado. Ou seja, a cultura local, as relações entre os sujeitos, as diversidades, as regionalidades e as diferenças de realidade dos educandos. Ou seja, isso a gente só consegue verificar quando tem uma gestão que todos possam falar. E essa gestão permite que todos falem e acatem as ideias que podem ser diferentes das delas. Mas é a ideia que todos da escola entendem como ser a certa. Por isso que eu coloquei. Vocês podem falar também, viu, gente? Porque eu não gosto de falar sozinha, vocês sabem. Se tiver alguma dúvida. Vamos lá. Ó, Francisco Morato, não sei se vocês fizeram a prova, mas muitos dos autores também caiu nessa prova. É facinho de baixar, eu já ensinei lá no concurso. E mais uma questão dele, ó. Muito se discute a respeito da gestão democrática da escola e sua relação com o projeto político-pedagógico. De acordo com Veiga, a construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico requerem a intervenção dos órgãos de fiscalização da Secretaria da Educação, de modo a evitar a resistência da escola e a participação da comunidade. B. Continuidade das ações, democratização do processo de tomada de decisões e instalação de uma sistemática avaliação de cunho emancipatório. C. Mudanças na legislação para que a autonomia da unidade escolar seja assegurada e efetivada, não apenas prevista. D. A subordinação da dimensão formal e técnica à social e política como forma de reconhecimento do poder emancipatório da gestão democrática. E E. Novos marcos de qualidade pedagógica e social derivados de práticas escolares internacionais consideradas bem-sucedidas. Vamos pensando aí que eu vou pegar um pouquinho mais de água, já vi.
Oi, meninas, boa noite. Aconteceu alguma coisa? Tá travado para mim. Não, não aconteceu nada, não. Eu que saí um pouquinho porque eu fui pegar mais água. Ah, tá bom, então, obrigada. Imagina. Cheguei, mas fui só ali rapidinho. Vamos lá, todo mundo acha que é abrir. Vamos ver o erro da intervenção dos órgãos de fiscalização da Secretaria da Educação. Eles não podem intervir de modo a evitar a resistência da escola à participação da comunidade. A participação da comunidade é essencial na construção. AC. Mudanças na legislação para que a autonomia da unidade escolar seja assegurada e efetivada, não apenas prevista. Não, porque na legislação está que nós temos autonomia. Acabei de ler para vocês no QSN. A subordinação da dimensão formal e técnica a associar política como forma de reconhecimento do poder emancipatório da gestão escolar. Aí aqui, eles não precisam ser subordinados para ter o reconhecimento emancipatório, né, da gestão democrática. Isso também, para mim, está errado. E aí, novos marcos de qualidade pedagógica e social derivados de práticas escolares internacionais consideradas bem-sucedidas? Também não, porque não é. Olha lá a pergunta. De acordo com o VEGA, construção, execução, avaliação do projeto, não requer isso, novos marcos de qualidade. Então, essa também está errada. Cadê aqui? É a B mesmo. Viu? Como acertou, essa não estava tão difícil, né? Ai, cadê? Aqui, vamos lá. Peruíbe. Também a gente já viu algumas questões dessa cidade, desse ano lá. Para a Veiga, o projeto político-pedagógico, ao dar uma nova identidade à escola, contempla em suas reflexões a questão da educação de qualidade, entendida nas suas dimensões indissociáveis. De acordo com a autora, essas dimensões indissociáveis são a formal e técnica, social e a política, sendo que uma não está subordinada à outra, cada uma delas tem perspectivas próprias. B, a corporal, a sinestésica, a oral e a fisiológica, devendo a comunidade escolar buscar a reorganização da escola de fora para dentro, considerando essas dimensões na rotina do aluno. C, territorial,
e visoespacial, sendo que tanto essas dimensões quanto a gestão democrática devem ser compreendidas unicamente como princípios teóricos. D. A história, filogenética e a organização, visto que as avaliações externas mostram que apenas um único modelo de escola é capaz de alcançar a desejada educação de qualidade. E a financeira, a cultural, a compensatória e a equitativa, sendo que a primeira dimensão é a principal e as demais são subordinadas a ela. 3 minutos, vamos lá. Essa é difícil. É, mas tem algumas questões que já dá para você excluir. Financeira é uma delas, né? Cadê? Não é a questão financeira que é a principal, né? Cadê? Aonde que está a financeira? Na letra E. É. A financeira, cultural. E aí, meninas? Tem mais algumas que tá bem. A letra C também fala, deve ser compreendidas unicamente palavra negativa, né? Nossa, é isso mesmo. Então, a C e a E já era. Tem que ficar procurando a palavra negativa, né? Não só isso. Ó, tem umas aí que, por exemplo, Acho que é a B. ó, olha esse aqui, olha a D, ó. Um único modelo de escola. Mostram que apenas um único modelo de escola é capaz de alcançar a desejada educação de qualidade. Também está errado. Isso. Não existe isso. Então, ficou só entre a A e a B, né? Indissociáveis, elas são separadas ou juntas? Elas são juntas, você não consegue dissociar, porém elas são separadas, assim, elas são igual juntas. o letramento e o analfabetismo, né? Seria igual letramento e alfabetização. Alfabetização, tá certo. Isso. Eu falei a palavra errada. Que elas são coisas diferentes, mas tem que caminhar juntas. É o mesmo sentido aqui. Isso aí. Mesmo assim, ainda não sei. É isso aí. Pode falar, Ifigênia. Ô, Thaís, eu ouvi alguma coisa falando sobre sinestésica. Sinestésica. Sim. Eu ouvi alguma coisa em algum lugar que eu li sobre isso. Não sei não se não é a letra B, viu? Mas a reorganização da escola é de fora para dentro, porque o currículo vem de fora para dentro da escola? Não tem nada a ver, né? Não. Vou esperar você responder.
Mais um pouquinho, gente. Eu vou na B. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Entendi. Vamos lá. Aqui, as meninas colocaram a A e a B. Então, vamos ver o que tem de errado na C. A gente já falou, né? O que tinha de errado. Agora que eu lembrei, ó. Então, vamos lá. Pessoal, quando vocês forem responder e ficarem em dúvida em duas, igual nessa daqui, vocês têm que olhar o comecinho da questão, ó. O projeto político-pedagógico, ao dar uma nova identidade à escola, que a Poli falou, ó, contempla em suas reflexões a questão da educação de qualidade, entendida nas suas dimensões indissociáveis. De acordo com a autora, essas dimensões indissociáveis são, ó, o que precisa para que tenha uma educação de qualidade. E aí, nós vamos olhar para essas duas questões. O que seria essa palavra sinestésica? Essa palavra oral, essa palavra fisiológica e corporal na questão de uma educação de qualidade. O que isso influencia? Quando eu paro para fazer essa reflexão, eu vejo que a parte fisiológica, numa educação de qualidade, ela não influencia em nada. Que a criança pode ter N problemas com isso. Pode ter N problemas com isso. Vamos voltando. Na questão da educação de qualidade, isso não influencia, porque é um fator. Agora, quando eu vou para a questão social e para a questão política, influencia demais. Porque se o político for lá e cortar a verba, um exemplo de política, um exemplo. Se ele for lá e cortar a verba, não vai influenciar, a diretora não vai conseguir comprar material escolar. Se ele for lá e cortar a verba para a merenda, como já houve, se as crianças não comerem, como que elas vão ter uma educação de qualidade? As dimensões políticas influenciam demais. A questão social também. A questão social, se a escola, se a comunidade não participa da escola, não influencia na educação de qualidade? Porque se um pai não vai na minha reunião, como é que eu vou conversar com esse, um exemplo, tá, gente? Com esse pai para que essa criança melhore? A parte formal e técnica aqui,
que ele quer dizer? Que se as pessoas não têm o conhecimento pedagógico, se ela não está estudando, se os profissionais da área não possuem esse conhecimento, como é que eu vou ter uma educação de qualidade? Agora, essa palavra sinestésica, o que eu fui atrás, porque eu falava que eu era sinestésica, porque eu falava algo que eu não sabia, ó, eu só conseguia aprender escrevendo e lendo. Mentira. Eu tinha essa mentira para mim, porque eu percebi que eu vou aprendendo conforme eu vou estudando, não importa a forma. Conforme eu vou estudando o assunto, eu vou aprendendo. Então, eu falava errado, porque essa palavra, ela tem diversos significados, mas aqui ela é usada para enfatizar, a importância de uma educação que envolva múltiplos sentidos e abordagens sensoriais no processo de aprendizagem. Só que não é isso que influencia diretamente na educação de qualidade. Ficou claro para quem colocou a B? Sim. Porque assim, a hora de errar é aqui. O que eu quero que vocês aprendam, o objetivo maior que eu tive é de refletir o porquê que o autor colocou aquilo. Que às vezes a gente não precisa ter em mente todos os autores. Não é esse o objetivo. O concurso em si é interessante você conhecer e na hora de você responder, e você ficou em dúvidas, por exemplo, a gente bateu o olho nessas 3 aqui e viu que estava errado. Em 2 eu fiquei em dúvida. Tá, mas o que está errada nessa? Deixa essa questão de lado, se você não sabe responder na hora, vai responder as outras. Eu faço isso, eu faço uma bolinha nessa questão, e na hora que eu vou passar, antes de passar para o gabarito, eu vou nas questões que tem bolinha. Primeira coisa que eu faço, vou nas questões que tem bolinha, e aí eu vou perguntando o que o cara está querendo me dizer. O que ele quer que eu responda aqui? E aí a gente conversou, ó, eu fui dando vários exemplos da minha vivência, que não é uma vivência tão grande, porque eu sou nova de rede, mas uma vivência das coisas que os autores falam e acontece na rede. Por isso que está pedindo no concurso, porque isso acontece na rede. Ô, O Thaís, objetivo é esse. Pode falar. mas essa parte aqui tá certa ou tá errada? Na letra B, a reorganização da escola de fora para dentro. É de dentro para fora, não é? É, exatamente. Então, nesse caso, essa também estaria errada nesse Também, sentido, né? sim, também, ela está toda errada. Mas às vezes a gente se empolga querendo responder, eu falo porque eu também sou ansiosa, e a gente acaba errando por não refletir. E é interessante que você reflita. E, dane-se que estão saindo. Tem gente que começa a ficar desesperado, né? Quando o povo começa a sair, deixa sair, eu gosto de levar 1 litro de água, assim, 1,5 litros, levo bastante chocolate, que eu sou chocolatra, e ali eu vou comendo. O cérebro começou a doer, porque vai uma hora, a gente fica tão tensa, porque é uma prova que vai definir a nossa vida, principalmente financeiramente, a gente fica tensa. E o que eu faço? Eu pego as coisas que eu mais gosto de comer, porque eu adoro comer, então eu pego um monte de coisa que eu gosto. Vou alimentada de lá, não vou com fome, como bastante antes de ir, mas eu levo coisa para me comer lá. E aí, travou, vou no banheiro. Não ficam quebrando a cabeça. Vou no banheiro umas 2, 3 vezes durante a prova. Lavo o rosto, volto mais calma e volto para a prova. E é isso que vocês vão fazer na hora. A lembrar de mim falando. Vamos para a Thelma Waits. O diálogo entre ensino e aprendizagem.
Então, aqui eu já não consegui o livro. Na verdade, eu nem tentei, viu, gente, sou muito sincero. Às vezes eu consigo baixar alguns livros, tem alguns sites aí, o Docero, bem interessante que pegar os livros, mas essa eu não tentei, não. Eu fui direto no resumo. E aqui ela vai falar diretamente no processo de ensino-aprendizagem. E aí ela vai fornecer para você várias formas de como tornar a educação mais eficaz, né? Ela vai argumentar entre o diálogo entre ensino e aprendizagem, essencial para promover o desenvolvimento cognitivo e o crescimento intelectual dos alunos, destaca a importância do papel do professor como mediador do conhecimento. E aí é interessante esse destaque, porque é só através do diálogo que a gente consegue mediar. Não existe outra forma, né? E aí ela vai falando da construção, aí, da autonomia que ela dá para os alunos construírem o próprio conhecimento, que a gente sempre falou disso, né? Do aluno como protagonista. E aí, ó, ela fala bastante da participação ativa e o pensamento crítico. Isso é interessante porque hoje a gente está na Semana da Pátria, né? E aí os alunos, eu levei a bandeira para eles, passei um vídeo. Só que antes disso, eu perguntei o que eles conheciam a respeito do tema. E muitos alunos nunca ouviram falar, mas assim, você sempre questionar eles. Na hora que eles viram a bandeira, que uma professora amiga minha me emprestou, eles ficaram enlouquecidos, principalmente quando você fala os significados de cada cor da bandeira, mas você vai colocando ele ali como protagonista, no sentido de você não ir falando diretamente o que você vai ensinar, mas você colocando propostas e dando voz através do diálogo, entende? E o pensamento crítico é deles questionarem sempre os porquês. E eles só começam a questionar quando você faz perguntas, né? Quando você não dá só a resposta direta para eles. E olha lá, ela propõe abordagens pedagógicas que promovam a compreensão profunda dos conceitos em vez da simples memorização. Ou seja, ela também não é a favor do ensino tradicional, como era antes, né? E é isso. Vamos lá, as palavrinhas-chave. Lá, ensino, aprendizagem, mediação pedagógica. Ô, gente, vocês perceberam que vai repetindo as palavras de vários autores? Não muda muito? Olha lá, desenvolvimento cognitivo, sala de aula, professor, participação ativa, pensamento crítico e aprendizagem significativas. Eu não sei se vocês fizeram, mas só daqui dá uma bela redação, todas as palavras. Dá uma bela redação. Conforme você entra na rede, hoje mesmo, ó. Hoje, enquanto estava vindo a H lá, principalmente o pessoal que fez a greve, eu não perdi tempo, eu fiz um texto rapidinho sobre o que sobre a atividade de inclusão que foi proposta, e todos nós devemos entregar. E ali eu já tinha colocado as ideias principais que a atividade pedia, e ali eu só elaborei o texto. Conforme você vai praticando, vai ficando cada vez mais fácil. Eu sou melhor digitando do que escrevendo, né? Digitando, eu digito rapidinho. E todas essas palavras a gente usa no cotidiano, sabe? Olha lá. E o que o QSN fala? Consideramos como direitos de aprendizagem do educando, aqui ele está falando sobre a parte de tecnologia, mas vocês vão entender por que eu coloquei essa parte. Aprender tecnologias com equidade, utilizar diferentes linguagens e mídias ao explorar e experimentar diferentes tecnologias, conhecer e apropriar-se das tecnologias para refletir e buscar soluções para desafios com liberdade de escolha, tendo respeitadas as suas estratégias pessoais de aprendizado, utilizar as tecnologias como linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar e criar
para interagir socialmente e tomar decisões éticas no cotidiano. Olha lá, exercitar o diálogo, argumentar, analisar posições divergentes e respeitar decisões comuns, procurando ler o mundo e suas transformações. Gente, tudo isso a gente utiliza para diversas aprendizagens, não só para tecnologia, principalmente no finalzinho, ó. Exercitar o diálogo, argumentar, analisar posições divergentes e respeitar decisões comuns. Quantas vezes na educação antiga eu falo, mas é a opinião do seu amigo. Tem o que fazer. Tem que aprender a respeitar. Em coisinhas mínimas, sabe? A gente está ensinando tanta coisa. Vamos lá, quem fez a prova de Claro, Brasil, que eu falei aqui, não sei quantos vídeos, gente. Quem fez vai saber essa, né? Vamos lá. Eu fiz ela, Thaís. Ó, isso aí. Foi bem, Jaque? Eu acertei 48. Ó, foi bem, Jaque. Que rica. Quero só ver você acertando tudo também, hein? Ó, que feliz agora. Vamos ver domingo, né? Não é domingo. Quer nem ver eu, senhor. Não estudei nenhum autor do meu. Tudo diferente. Mas vamos lá. Vamos estudar na quinta. Olha que beleza. Na quinta e na sexta. Vamos lá. A resolução CNE e CIB, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, em seu artigo 32, estabelece que a sistemática de avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, acumulativa e diagnóstica. A avaliação também mereceu destaque na obra de Weiss, que aborda a necessidade e os bons usos da avaliação, ressaltando no processo de ensino e aprendizagem a relevância do conhecimento prévio do aluno, isto é, na avaliação inicial, e pondo em prática situações planejadas para levá-los a avançar. Para isso, o professor necessitará de um outro instrumento para verificar como eles estão progredindo. Para o ex, esse instrumento é denominado de avaliação. Ó, algumas palavrinhas aqui, esquece, são palavra negativa. Dá para tirar. E é isso que vocês têm que pensar. Mas é assim mesmo, é errando que a gente aprende. Vai vendo. Se não pratica, a probabilidade de errar na hora é muito maior. Que nem a minha, né, gente? Oh, meu pai. Fiz nenhuma questão da prova. Tô lascado. Eu imagino que classificatória não é, seletiva também não é. Comparativa, né? Tudo palavra negativa. Agora, a avaliação de percurso, será que é o percurso que ela vai fazer durante o ano? Igual eu faço para as crianças. Por exemplo. Você mostrando a resposta. Sabe o que eu associei? Como avaliação. De tanta gente ficar lendo que não é só prova, não é só não sei o quê, você tem que ver o percurso do aluno, você tem que oferecer tal coisa. É como se você estivesse acompanhando ele o ano inteiro, né? Eu imaginei isso. É isso aí. Ah, todo mundo colocou a A, né? Lembrando, vou falar de novo, errei muito, muito, ainda erro, mas a prática leva à excelência. Então,
Um dia eu já não errei tanto, porque eu estava tão acostumada a fazer, igual vocês estão fazendo sempre, que na hora você, tipo assim, não é algo tão diferente, vai, porque quem não está estudando chega lá se apavora, que viu tanta coisa diferente, mas quem está estudando sempre, não. Ai, Senhor. Hoje toma banho antes que vai dando sono. Então, vamos lá, tu me contar, né? Vamos ver a resposta, que é a mesma, que aqui o Capoli falou, que essa avaliação que você vai fazendo, a gente pode olhar até o que a Hoffman fala, né? Essa avaliação, ela tem que ser sempre, não é algo que é de associar, igual tá falando, associativa, de associar uma coisa a outra, não é isso. É durante o ano, você vai avaliando esse aluno, nos pontos positivos, nos pontos que ainda necessitam melhorar, não são pontos negativos, porque ele está em desenvolvimento. Então, nesse quesito ele precisa melhorar, mas nesse ele está muito bom, e ali no quesito que ele precisa melhorar, você vai procurando estratégias, por isso que eu falo para as mães, tem muitas mães que até ficaram chateadas comigo, que eu falei da questão do desenvolvimento da criança, elas não gostaram, mas falei, ele está em desenvolvimento, cabe a nós, eu, como professora, criar novas estratégias, né? Ele não é errado, seu filho, nunca, jamais, nenhuma criança é. Só que cabe a nós criar estratégias para que ele possa se desenvolver aonde ele não está conseguindo. E aqui é só no percurso que a gente consegue fazer isso, não é? Sempre gosto de levar a sala de aula para que fique mais claro, principalmente para quem está fora. Ó, Peruíbe, de novo, desse ano. Segundo o ex, alguns professores encantados com que a psicogênese da língua escrita desvendou sobre o que pensam as crianças quando se alfabetizam, passaram a ensinar seus alunos a escrever silabicamente. A autora acrescenta que, para chegar a uma ação desse tipo, esses professores pensam: se os alunos têm que passar por uma escrita silábica para chegar a uma escrita alfabética, ensiná-los a escrever silabicamente os faria chegar mais rápido à escrita alfabética. A respeito desse exemplo citado pela autora, Weiss afirma que essa perspectiva só pode caber num modelo. E aí, vamos lá. Quem é que escreveu a psicogênese da língua escrita? Quem lembra que eu esqueci o nome dela? Tá aqui na ponta da língua, mas eu esqueci. Eu tô como tô com a Hoffman. Eu sei que não é tradicional, gente, isso é construtivismo. Então, não estou dando resposta, porque eu nem sei se é construtivista essa daqui a B, mas é só você começar a associar aos outros autores, sabe? Vou até pegar o nome dela aqui e já passo para vocês, enquanto vocês vão pensando na questão. Ai, a Emília Ferreira, gente, estava na ponta da língua. Esqueci. E a gente estudou sobre ela, deu uma aula, lembra? Isso que está na ponta da língua, não lembrar. Hum. Hum. Ô, Thaís, Oi. ó, na letra A tá falando transmissivas, já tá errado.
Na letra C, tá falando que a intervenção pedagógica é desnecessária. É isso aí. Tá Já é começando a errado. dar jeito. Que numa perspectiva informal, a Hum. escola é formal, né? E não diretiva, e a escola é diretiva, né? Ah, na D. E é tradicional, não é tradicional, né? E também não é tradicional. Então fica Agora, o que que entendido. é intrínseca, Thaís? Aonde que tá essa palavra? Intrínseca. Na imperícia. Tá na onde essa palavra? Imperícia. Ah, na I. Imperista, da letra E. Imperista também nunca vi isso aí. Imperícia. Intrínseca, eu ouvi falar alguma coisa em algum lugar que eu não lembro. Mas, Mas ó, se você tirar essa palavra intrínseca e ler, é de organizar etapas de apresentação do conhecimento aos alunos. Tem lógica, não tem? A gente não precisa organizar as etapas, principalmente se a gente vai alfabetizar. é. Agora, essa empirista, não lembro A disso. palavra empirista, É de vivenciar, a moça colocou, ó, Lucely. isso mesmo. Empirista é de vivenciar o ensino, cuja lógica intrínseca é de organizar etapas de apresentação do conhecimento aos alunos. Porque a letra A também, espontaneísmo, não é por espontaneidade que as crianças aprendem, né? E lá tá falando transmissíveis também, então deve ser a letra E, certo? Ó, as crianças aprendem pela espontaneidade, Rony, porque tem muitos alunos que têm, assim, de forma espontânea, eles conseguem aprender, principalmente quando eu escrevo, eu dou a oportunidade de escreverem espontaneamente na lousa. E muitos deles começam a pegar as letras e me perguntar como escreve isso, como escreve aquilo, eles estão aprendendo alfabeto, não estão sendo alfabetizados na educação infantil, mas de forma espontânea, eles aprendem. O que você tem que pegar, e eu vou falar de novo, a respeito desse exemplo, afirma que essa perspectiva só pode caber num modelo. Esse exemplo aqui, que ela deu, se os alunos têm que passar por uma escrita silábica para chegar a uma escrita alfabética, ensiná-los a escrever silabicamente os faria chegar mais rápido à escrita alfabética. Através desse exemplo. Agora, através qual a perspectiva que cabe nesse modelo? Esse modelo é de forma espontânea? Já não é, porque está falando da escrita silábica. Não é espontâneo isso. Dentro deste exemplo. Se fosse Garatuja, talvez, né? Então, mas Mas não é nesse ela que fala exemplo, acho que sobre não. isso, né? Porque a garatuja seria na educação infantil, que é o que eu acabei de falar para você. Que tem uma aprendizagem que a gente coloca, tá lá em escuta, fala e pensamento, que é escrita espontânea. Que aí eles estão desenvolvendo a coordenação motora, e por eu sempre escrever, sempre, quase todos os dias eu escrevo alguma palavra nova na lousa. Eles vão se empolgando e escrevendo também, porque eles estão vendo muito isso, né? E eu vou escrevendo na lousa de, assim, 5, 10 minutos, no máximo. Às vezes é o nome do aluno, às vezes é o texto que eu li, da história, eu ponho só o título. E por vivenciarem isso sempre, na hora da escrita espontânea, eles escrevem. Tem aluno que a mamãe me falou que ele fica enlouquecido quando ela vai colocar no YouTube. E aí ele vai falando, mãe, qual que letra que é? A mãe vai mostrando, ele fala, essa é a E, essa é, porque ele já sabe. Qual letra agora, mãe? E ele vai colocando. Porque é de tanto escrever, de tanto eles participarem da escrita na escola. A importância que tem na educação infantil. E reconhecendo para que nas próximas etapas, né, ele possa ser alfabetizado. Mas vamos lá, que já deu.
Ô, Jaque, você colocou a D, mas olha lá. Quando ela fala da psicogênese da língua escrita, e eu não sei se você lembra, mas quem escreveu foi a Emília Ferreiro. E a Emília Ferreiro, ela também faz parte da questão construtivista, sabe? Do conhecimento sendo construído aos poucos. E a parte tradicional, não. A gente entende que o aluno, ele é uma tábula rasa, que ele não sabe de nada, mas ele já traz alguma bagagem. E a Emília vai falando dizendo isso. É com essa bagagem que o aluno traz, você vai cada vez mais construindo o conhecimento que ele já possui. Então, a D não seria. Então, toda vez que tiver a palavra tradicional, você já elimina. Você colocou depois a D, depois que eu vi que você trocou para B. Mas vamos lá. Então, a gente tirou essa tecnicista, também é muito tradicional. Não seria a C. Ah, entendi já. Não tem problema não, amiga. Vamos lá. Ó, a gente já falou que não é, né? Aí ficou entre a B e a E. Mas vamos lá. Vamos ler a B. Construtivista, tá? Mas o que fala depois? Que acredita que a escrita é complexa, e mesmo assim ela precisa ser oferecida por inteiro para os alunos, ou seja, como é usada realmente na sociedade. Mas vamos ler lá, ó vamos para a questão, gente. Vai de novo lá na questão. Se os alunos têm que passar por uma escrita silábica para chegar a uma escrita alfabética, ensiná-los a escrever silabicamente os faria chegar mais rápido à escrita alfabética. Vamos lá. Silabicamente, né? Pedacinho por pedacinho. Olha o que a B está falando. Mesmo assim, ela precisa ser oferecida por inteiro para os alunos. Então, não é. Não é. Teria que ser por etapas, né? Tem que ser por etapas. Ó, na educação infantil, ó a pegada que eu peguei com umas amigas minhas que são alfabetizadoras. Quando eu estou falando o nome, por exemplo, Thaís, que eles pedem para escrever meu nome, né? Quando tem a letra T no de um amiguinho. Eu fico, quantas vezes a gente abre a boca para falar Thaís? Aí eles, tá, aí eles param para pensar, is. Aí eles fazem assim com o dedinho, duas. Esses pedacinhos, agora, pode não fazer nenhum sentido para ele. Mas, além de estar ensinando matemática, porque eu estou falando deles contarem, eu também estou fazendo eles começarem aos pouquinhos a pensar silabicamente, entende? Para quando começar a ser alfabetizado, ter essa noção. Não é nada, não estou alfabetizando eles, mas eu estou dando um caminho para que eles, pedacinho por pedacinho. Ó, quando você fala assim, complexo, porque fala que tem que alfabetizar do todo para o meio, ou seja, a palavra inteira e depois as partes. Nem sempre. Eu posso estar errada, porque eu não sou, eu não tenho essa pós-graduação, é alfabetização, eu só tenho alfabetização através de contação de histórias. Mas a gente começa sempre, pelo que pouco que eu conheço com amigas minhas, a gente vê os alunos com quais etapas? Quando você vai fazer a avaliação deles, né? Silábico com valor, silábico alfabético, você mostra a palavra toda, mas você precisa saber o que eles sabem. Muitos deles, quando você vai começar a fazer a sondagem, você vê que eles vão pelos pedacinhos. A gente não dá silabário mais, a gente ensina a palavra toda, mas com pedacinho por pedacinho, ele consegue compreender muito mais do que eu der a palavra inteira para ele. Ó, por exemplo, eu vou ensinar a palavra bala, mas como que ele vai aprender que tem esse som do B com A? Pode ver que uns têm valor na vogal,
outros ainda não. Então, são várias etapas que eles vão fazendo diversos exercícios para chegar na palavra inteira e compreender ela, que seria o alfabético. De novo, eu não sou especialista em alfabetização, tá, gente? Eu ainda estou no processo. Mas do jeito que você está explicando é maravilhoso, Thaís. Não se Então, preocupe. eu estou aprendendo, porque às vezes eu posso estar falando alguma coisa que seja errada, eu não ligo se vocês falarem. É que eu quero que vocês entendam aqui, ó, o que a pergunta está falando. Vamos lá na resposta para entender melhor qual que é. É essa a resposta. E aqui, ó, quando eu estou falando do silabar, quando ele está ensinando, ó lá, quando fala, alunos têm que passar por uma escrita silábica para chegar a uma escrita alfabética. E aí ele fala, essa perspectiva só pode caber num modelo. Esquece o que está aqui, ó, empirista de ensino. E foca aqui, ó, é de organizar etapas de apresentação do conhecimento aos alunos. Porque quando você vai alfabetizar, você organiza as etapas. Tanto é que, na sala, você vai ter alunos alfabéticos, alunos silábicos, silábicos com valor, silábicos sem valor. E ali, para cá, o ensino vai ser o mesmo, mas para cada aluno vão ser atividades diferentes, porque a maioria não atingiu. Para os alfabéticos, não adianta eu passar uma atividade sem desafios, porque ele já sabe, vai ficar muito fácil, ele não vai se interessar. Obrigada, mas assim, essa parte eu não tenho tanto conhecimento ainda. Ainda estou crescendo. Né, que dependendo do ano que eu for pegar, eu vou tentar estudar nas férias. Porque essa parte de alfabetização ainda estou caminhando. Mas ficou claro por que é essa? Uhum. A palavra principal é etapas, né? Sim, mas tenta entender o contexto por um todo, que é mais fácil de acertar a questão. Porque quando ela fala aqui, ó, ensiná-los a escrever silabicamente os faria chegar mais rápido à escrita alfabética. E o modelo do quê? De organizar as etapas, até ele chegar na escrita alfabética. E eu vou te falar, não é fácil. Porque hoje em dia tá mais Essa pergunta tem a ver com a Emília Ferreira que você falou? total, porque aqui ele já fala no Então é isso. enunciado. Pensando na Emília Ferreira, ela que tem a parte das etapas, das hipóteses silábicas. Exatamente. Aí realmente tem a ver com essa resposta, né? Porque lá quando ele fala da psicogênese da língua escrita, foi ela que escreveu. Ela que iniciou então é esse isso processo. mesmo. Tá. Então é isso mesmo. Thaís, eu já vou sair. Acabou também, pô. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu posso só comentar uma coisa com as meninas? Pode. Então, eu vi uma coisa que do QSN, QSN, que fala da oralidade, que eles trabalham no primeiro e terceiro ano, que nessa nova reformulação está escrito assim, ó, preferencialmente na esfera na vida cotidiana. Vai trabalhar recados, fofocas, relatos de experiência. Aí eu falei assim, fofocas? Pois é, gente, está no novo QSN. Mas por que fofocas? Mas está Porque escrito no QSN, fofocas, relatos de experiência, artístico literário, lendas, adivinhas, Mas isso músicas. é tipo de texto, não é que ele está querendo dizer? Sim. Então, gênero textual. na esfera da vida cotidiana, né? Sim. Vai trabalhar os recados, fofocas, relatos e experiências. Isso, É que gênero para mim, textual. como eu não atuo nessa área, para mim é novidade uma coisa dessa. Talvez tivesse, para mim, fofoca estaria errado, né? E aí eu só quis comentar assim que como para mim foi uma surpresa, que eu não tenho experiência, aí eu falei, eu vou falar para as meninas que de repente se passar na alfabetização de primeiro a terceiro ano falando sobre oralidade, se aparecer fofoca não está errado, era só isso. Não, mas é ótimo que você falou, porque eu mesmo sabia.
Não, mas confunde, né? Fofoca, né? Confunde, e, Ó, e porque assim, aqui pode tá, cair ó, até no olha como QSM. tá escrito assim, ó. Oralidade, fala e escuta. Importância do trabalho com a oralidade. É fundamental que o trabalho com oralidade seja sistemático, pois os gêneros orais têm suas características próprias e acontecem em diferentes contextos que vão determinar o seu uso. O contexto social em que está inserido determina a forma de expressão, as características da fala, usos da linguagem e a postura corporal. Desta maneira, é essencial proporcionar diferentes vivências, considerando os vários gêneros orais em suas esferas. Para o trabalho com o suporte de gêneros textuais, é essencial contemplar as diferentes esferas da circulação social. Aí fala aqui que no primeiro e ao terceiro ano, preferencialmente, vai trabalhar com a vida cotidiana, que vai falar dos recados, das fofocas, dos relatos, da experiência. Depois, artístico e literário, que vai falar das parlendas, adivinhas, músicas, cantigas de rodas e piadas. Depois, escolar, debates, exposições, instruções, avisos e palestras. Depois, jornalísticas, entrevistas, reportagens, etc. Depois, mediática, lives, mensagens de voz e publicitária e anúncios. E no quarto e quinto ano, é trabalhado tudo isso novamente, só que é com maior complexidade, quer dizer que tudo isso vai ter mais textos, mais coisas. Mas estava falando no novo QSN que todas essas coisas, em todas as fases, no primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto, vai ser usado tudo isso. Legal, né? Muito Eu queria interessante. dividir isso com vocês, porque eu falei, se eu achei que poderia ser errado, eu não tenho esse problema de dividir, se alguém vai passar na minha frente, cada um tem sua vez, né? Tá bom. É isso aí. Obrigada, Poliana. Muito obrigada mesmo. De nada, meninas. Vou dormir que eu vou acordar 4 horas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa Quem noite, quiser, Thaís. boa noite. Ah, bom descanso, Ficar e Poliana. perguntar, pode ficar. Obrigada, Thaís. Até quinta. Até. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Boa Boa noite, noite. Thaís. Boa noite, meninas. Obrigada, viu? Boa noite.